que você faria se o seu país, de uma hora para outra, passasse de destaque positivo de país emergente a vilão do cenário internacional? Se as maiores potências do mundo, aqueles países considerados referência de liberdade e democracia, começassem a desconfiar de nós, a nos isolar, a nos apontar o dedo e, pior, nos chamar de regime. Pois é exatamente aqui que o Brasil se encontra hoje. No meio de uma encruzilhada histórica, a maior crise diplomática do Brasil, incluindo as fases de Império e República juntas, que pode definir não só os próximos anos, mas toda a nossa trajetória como nação livre e democrática. Hoje vamos discutir e mostrar em detalhes como chegamos nesse ponto crítico, quais são os reais riscos para a nossa liberdade, para o nosso dinheiro e, claro, para o futuro dos nossos filhos e netos. E sim, mostrar que, apesar das nuvens escuras, sempre há espaço para mobilização, luta e esperança. Julho de 2025. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompe o silêncio diplomático e anuncia 50% de tarifa sobre todas as importações brasileiras. Um golpe direto na economia? Sim, mas muito além disso, um recado claro: o Brasil sob Lula virou motivo de preocupação para as democracias ocidentais. Pense um pouquinho. Quando foi a última vez que uma potência global tratou o nosso país como ameaça à liberdade e à democracia? Nunca isso aconteceu. Para Trump e seus aliados e a OTAN, o Brasil cruzou a linha. Um dos motivos, talvez o principal, seria o que eles chamam de caça às bruxas, promovida não só pelo governo, mas principalmente pelo nosso Supremo Tribunal Federal, quando eles querem eliminar qualquer tipo de oposição pela força e à revelia da Constituição e de qualquer ordenamento jurídico legal. E assim começa a nossa jornada pelos bastidores desse embate global. Vamos lá? Nos últimos anos, vimos o Supremo Tribunal Federal, sob a batuta do Alexandre de Moraes, tomar o centro do palco na política nacional, sem nunca ter recebido um voto sequer de ninguém. Censura a plataformas digitais, perseguição política com traços de crueldade e a opositores, ameaças aparentes de interrogados, prisões de idosos, deficientes físicos e mentais, encarceramentos insolitários, são alguns exemplos de decisões que viraram notícia mundial. Empresas gigantes como a Starlink, que nada tem a ver com política, só tem o dono do X como acionista em comum, e o próprio X e outras redes sociais americanas receberam multas, restrições, bloqueios ilegais, tudo em nome de combater supostas ameaças à democracia. Mas até que ponto o combate ao suposto discurso extremista não vira censura? Até que ponto o ativismo judicial pode substituir o livre debate? Ou não pode substituir? Aos olhos do mundo, estamos andando numa corda bamba. Já não basta só termos eleições, é preciso garantir que haja debate livre. Liberdade de expressão e do livre pensamento. Manifestação de todas as ideias e respeito a todas as ideologias, coisas que estão sendo abolidas no Brasil. E quando o governo brasileiro reage a críticas com bravatas infantis, coisa de quem já perdeu a plenitude mental, como se isso fosse um jogo de truco ou pudesse ser resolvido num boteco, ou simplesmente silencia as vozes contrárias, a comunidade internacional, obviamente, levanta mesmo a sobrancelha. Pô, que bagunça é essa? Trump, em carta endereçada ao ex-presidente Bolsonaro, foi taxativo. Chamou Lula de líder de um regime,
com letras garrafais. Preste atenção nisso. A palavra regime jamais aparece na diplomacia sem uma forte razão, exceto em casos graves como o Irã, Venezuela, Coreia do Norte e alguns países da África. E essa visão não é só dos Estados Unidos. Ela aparece em jornais, revistas e organismos multilaterais e nos grandes fóruns geopolíticos do mundo. O Brasil sempre foi visto como um país amigável, de diálogo neutro e pacífico. E agora provoca temores de que possamos repetir os piores exemplos latino-americanos do passado e do presente. Não demorou para as consequências aparecerem. O tarifaço de Trump não foi apenas um gesto isolado, foi um pacote de medidas. Além das tarifas, virá a investigação pela seção 301 do Trade Act americano, o mesmo mecanismo que os Estados Unidos usaram para justificar uma guerra comercial pesada contra a China, que fez Pequim perder bilhões de dólares. Só que o Brasil não tem caixa para uma perda desse tamanho. O Brasil já está quebrado financeiramente. O governo sequer consegue pagar em dia suas contas. Gasta muito mais do que arrecada. Até hoje não devolveu o dinheiro que foi roubado dos aposentados e disse que vai devolver em lotes parcelados e apenas para velhinhos doentes, acamados, deficientes e analfabetos que fizerem uma reclamação no site ou no aplicativo do INSS. Me diz se esse governo não é o governo do amor. Desafiar os Estados Unidos em qualquer área é como disse o ex-diretor do Banco Central, o Alexandre Schwartzman, na Globo News. É como um mico brigar com um gorila de 500 quilos. O senhor negociaria muito isso agora, ou seja, partiria para a diplomacia total, ou iria nessa linha da reciprocidade? Ah, vocês estão me taxando, eu vou devolver na mesma moeda, vou dar um tapa na cara de vocês. O Brasil tem mais a ganhar ou mais a perder se entrar num embate assim? Bom, é aquela história, você está disposto a comprar uma briga com um gorila de 500 quilos, né? Porque é um mico brigando com um gorila de 500 quilos, é uma economia muito maior do que a nossa. O resultado, dólar subindo, prejuízo nas bolsas, grandes empresas brasileiras perdendo valor, o agronegócio e a indústria já sentem o golpe, nosso café, madeira, celulose, laranja, minérios, ferro, a carne bovina e até mesmo a Embraer estão sob fogo cruzado com o risco de perder mercados e postos de trabalho para concorrentes de outros países. A OTAN, Organização Militar do Atlântico Norte, também entrou em cena com seu secretário-geral Mark Rutte e deixou muito bem claro: países que derem as costas ao Ocidente sofrerão isolamento e tarifas que poderão chegar a 100% para todos os países da OTAN. E são 30 países europeus, ou seja, vai sobrar pouca gente para comprar alguma coisa do Brasil. E isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. E por trás disso tudo, um motivo central, o cerne, o receio do Brasil reforçar um novo bloco autoritário internacional nesse eixo de regimes ditatoriais, de novo, Rússia, Irã, China. Mas o governo brasileiro não quis ceder. Afinal de contas, somos soberanos, não é mesmo? Enquanto isso, China, Japão, Vietnã, Argentina e toda a União Europeia estão negociando com os Estados Unidos. Na narrativa mentirosa do atual governo brasileiro, todos estão perdendo sua soberania. A Argentina, então, nem se fala. Estão negociando agora a isenção de vistos para cidadãos argentinos entrarem nos Estados Unidos. Mas, viva a nossa democracia! Inveja boa, né? O que o governo fez foi aumentar o tom e fortalecer suas alianças com regimes considerados autoritários pelo Ocidente, como, de novo, Rússia, China e Irã.
Recebeu Nicolás Maduro com honrarias máximas, visitou o Vietnã, aproximou-se da Rússia, foi a comemorações ao lado de outros ditadores e passou a importar grandes quantidades de diesel russo. Hoje, mais de 60% do nosso diesel vem da Rússia. O vice-presidente Alckmin foi ao Irã tirar foto com líderes terroristas, como Hamas, o Hezbollah, os Houthis e a Jihad Islâmica. E essa foto, é claro, rodou toda a Casa Branca. No BRICS, o Lula é o único que fala o tempo todo no projeto de uma moeda própria, desafiando diretamente o dólar americano. Para o Trump, perder o dólar como moeda de referência é como perder uma guerra mundial. Ele não vai deixar isso acontecer. Eu acredito que essa moeda contrária ao dólar seja vontade da China. Mas o Xi Jinping, que não é trouxa nem nada, precisava de alguém para esse papel de bobo da corte. Como todo mau caráter tem um preço, não foi difícil achar esse alguém. A diplomacia brasileira tenta vender uma postura como pragmatismo, multipolaridade, defesa de interesses nacionais e esse blá blá blá. Tudo o que Hugo Chávez dizia no passado antes de ferrar com a Venezuela. O povo hoje de lá ou quer fugir ou tem que matar cachorro para comer e sobreviver. Mas, para nossos velhos parceiros, Estados Unidos e Europa, já acostumados com esse tipo de discurso, essas bravatas do governo brasileiro são vistas apenas como um sinal de alerta. Será que nós, brasileiros, estamos entrando para um clube internacional de regimes fechados? Párias do mundo livre? Me diz aí nos comentários o que é que você acha. Enquanto o debate ideológico esquenta, o impacto já chega no bolso. O real está mais fraco, a inflação ameaça dar as caras, investimentos estrangeiros começam a fugir, agricultores e empresários brasileiros olham para o horizonte com preocupação, empresas já dão férias coletivas e vendas para os Estados Unidos já estão sendo canceladas. E por que isso tudo é tão perigoso? Basta olhar para os nossos vizinhos. A Venezuela é sempre um bom exemplo. Era um dos países mais ricos do continente e tem a maior reserva de petróleo do planeta, o que mostra que, sem governo justo e democrático, a riqueza de um país simplesmente não serve para nada. A Venezuela vive um colapso institucional e econômico, com milhões emigrando, inflação descontrolada e um Estado cada vez mais dependente de aliados como Rússia, Irã, China. 8 milhões de pessoas, 1 em cada 4 venezuelanos abandonou o país. Se fosse o Brasil, seriam quase 30 milhões de pessoas saindo daqui. Quem nunca viu um venezuelano ou uma venezuelana pedindo esmolas em sinais de trânsito aqui no Brasil? O Brasil ainda está longe desse extremo, ainda há algumas instituições funcionando, temos um mercado vibrante, somos potência agrícola e industrial, mas ao olhar para o lado e ver o que a mistura entre autoritarismo judicial, censura e enfraquecimento institucional fizeram com a Venezuela, quem realmente ama o Brasil, seus filhos e netos, sente a responsabilidade de não repetir os mesmos erros. Enfraquecimento institucional era o que faltava para nós. E é exatamente o que está acontecendo com o Poder Legislativo. O Senado e a Câmara Federal são hoje um zero à esquerda. O que eles dizem e votam não significa absolutamente nada para o Executivo nem para o Judiciário. São meros figurantes em Brasília, sem força e sem poder nenhum. Em pouco tempo, se não houver uma reação, o próximo passo é a dissolução desse poder legislativo, como ocorreu em outras ditaduras. E a reação possível agora é só uma: é o povo na rua. Não temos outra saída.
No final das contas, o verdadeiro embate não é só por tarifas ou alianças internacionais. É sobre qual Brasil queremos construir. Queremos um país no qual o povo tem direito de criticar, de cobrar transparência, de defender valores como a família, a propriedade privada, a liberdade religiosa e de imprensa? Ou vamos aceitar calados a erosão dessas garantias históricas em nome de promessas vazias e discursos que só beneficiam quem está lá, no topo do poder? Agora é a sua vez de escolher de que lado você estará nessa história. Vamos repetir erros vizinhos ou vamos lutar nas ruas e nas redes por instituições sólidas, liberdade de expressão e processos eleitorais limpos e auditáveis? Aqui, no Olhar Nacional, acreditamos que só com o debate aberto e honesto conseguiremos defender o que temos de mais valioso: nossa liberdade de ser, trabalhar, de conquistar, de ter fé e de sonhar com um futuro mais próspero. Mas eu estou curioso sobre a sua opinião. Você acha que o Brasil corre o risco de virar um regime autoritário? A nossa democracia está mesmo sob ameaça? O que você faria se estivesse no comando do país? Compartilhe, debata, multiplique essa mensagem. O Brasil, mais do que nunca agora, precisa de você. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Juntos somos sempre mais fortes, mais informados e jamais seremos silenciados. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo aqui no Olhar Nacional.